Vamos lá. Estava passando por aqui pela Floresta da Tijuca, resolvi dar uma parada para a gente conversar rapidinho, já que eu estou com tempo, a respeito de prazo que está diretamente relacionado a tempo. Bom, olha só. Vamos começar conversando o seguinte. O prazo, ele garante, na verdade, que o processo seja uma marcha encadeada de atos processuais que a gente costuma chamar de procedimento que se desenvolve por um determinado rito. Então, procedimento comum, rito ordinário, procedimento comum, rito sumário, procedimento especial. Então, na verdade, a gente tem aqui o quê? A gente tem uma preocupação com o devido processo legal, uma persecução assegurada pela norma, que garante que ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem que haja esse devido processo legal. Por outro lado, a gente tem uma garantia que, uma vez provocada a jurisdição civil, o processo chegue ao seu termo, se possível, com a resolução do mérito, através do que a gente chama de princípio do impulso oficial, artigo 2º e 262 do CPC. E aí o bacana, o que é? É que cada ato processual tem o seu prazo fixado pela norma. E quando não tem, o magistrado fixa esse prazo. Então nós temos aí o prazo legal e o prazo judicial. Nós temos, por exemplo, 297 fixa lá um prazo legal. 15 dias é o prazo para apresentar a contestação. Por exemplo, o juiz pode determinar que em 48 horas junte aos autos instrumento de procuração e tal, os documentos X, Y, Z, que se manifestem no prazo de 2 dias, 3 dias. Então, na verdade, a gente tem aí a possibilidade do juiz fixar prazo. Prazo legal, prazo judicial. Existe um outro prazo, por exemplo, você extrai lá do 265, a possibilidade da própria parte, então assim, de comum acordo entre as partes, você fixar o que a gente chama de prazo convencional. Então, o 265 tem um exemplo, salvo engano, no inciso 3º ou 2º, dizendo que as partes podem convencionar o sobrestamento do feito e tal. Então, a importância do prazo é exatamente para o prazo garantir essa marcha. Como é que eu conto o prazo? Então, você tem que saber o artigo 184, que em matéria processual civil o prazo se conta excluindo o início e computando o vencimento, mas só esse artigo não resolve. Você tem que ler esse artigo em conjunto com 241, que vai dizer então que eu, na verdade, conto a partir de um determinado momento. É o 241 que fixa para a gente o marco inicial da contagem. Então 184 e 241 dão para a gente a partir de quando e a forma de se contar. O 185 ele noticia uma coisa importante, que é exatamente a existência de um prazo legal que se aplica no caso da omissão. Então, não havendo prazo estipulado, é de 5 dias o prazo. Só toma cuidado com o seguinte, e aí fica uma dica. Por exemplo, vai que perguntam para você qual o prazo para apresentar a contestação no procedimento da ação consignatória. Então, numa consignação de pagamento, qual o prazo da resposta? Você pode ficar tentado, tendo em vista que na norma especial não existe regra, a dizer que é de 5 dias, por força da regra geral do 185. Quando, na verdade, chamo tua atenção para dar uma lida no 272, parágrafo único, que diz que ao procedimento cautelar e ao procedimento especial se aplicam as disposições do procedimento comum rito ordinário, ou seja, seria nesse caso 15 dias para apresentar a resposta. Então, assim, fica a dica. Vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos falar da preclusão. Preclusão é a perda da faculdade que a parte tem de praticar determinado ato. Essa preclusão ela pode ser temporal, consumativa e lógica. Preclusão temporal. Havia um prazo para a prática do ato, eu não pratiquei o ato dentro daquele prazo ou pratiquei de forma intempestiva. Diante disso, a gente fala que houve a preclusão temporal. 183 é o artigo que retrata isso, do CPC. Por outro lado, a preclusão pode ser consumativa. Havia um prazo para a prática do ato, pratiquei o ato e pretendo posteriormente melhorar aquele ato praticado, quando a norma fixou um prazo para a prática do ato. Então, 15 dias para contestar. No 16º, eu pretendo melhorar o ato porque faltou uma tese da contestação e pelo princípio da concentração das teses defensivas ou da eventualidade, eu teria que ter apresentado todas as minhas teses defensivas naquela oportunidade. Se não fiz, eu pretendo agora inovar, trazer uma nova tese, um fato que eu conhecia. Não posso, claro, salvo se for matéria de ordem pública, o 267, parágrafo 3º, noticia isso, mas fora isso, eu diria que houve a preclusão consumativa, a prática do ato está perfeita, acabada, e eu não posso melhorar esse ato, já que não existe previsão, um aditamento da contestação, uma emenda da contestação, existe preço para inicial. Preclusão consumativa envolve a prática de um ato e tentar melhorar, modificar este ato. Preclusão lógica, eu pratico um ato, pratico posteriormente um ato incompatível com esse ato praticado. E a minha conduta posterior
faz com que eu chegue à conclusão que, pela incompatibilidade das condutas, um dos atos deva ser desconsiderado. Geralmente desconsidera-se o segundo ato praticado e prevalece o primeiro ato praticado. Então você vê só, prazo não é uma coisa difícil. Prazo é uma coisa que tem uma certa lógica, tem um sistema, dá para você entender esse sistema. E a melhor forma de se treinar prazo, treinar e aprender e assimilar a respeito de prazo é fazendo exercício. Então te aconselho agora que busque exercícios, que analise gabaritos e que leia o código 183, 184, 185, 241, 272, parágrafo único, são artigos básicos. Um abraço, tudo de bom, bom estudo e nos encontramos em breve. E só para você ver que atrás de mim não tem um quadro que está parado, que tem mosquito voando aqui, que esse lugar é maravilhoso, fica aí contigo a Floresta da Tijuca. Um abraço, meu amigo, tudo de bom para você e lembre-se, estamos juntos. Fui.